Então, continuando aí o islamismo, a gente tem agora, após a morte de Maomé, a expansão islâmica. Essa é a cidade de Meca hoje, atualmente. Essa aqui, esse quadradinho preto, é a Caaba, aquele templo da Caaba que foi um templo politeísta e depois Maomé o torna um templo, um templo de Alá, o templo sagrado do islamismo. Essa coisinha branca aqui são todos muçulmanos aqui que estão em peregrinação a Meca. Está bem cheia. Então, Maomé morre em 632 e depois da morte de Maomé acontece a grande confusão da sucessão, porque Maomé não apontou um sucessor em vida. Haviam duas soluções possíveis. Abu Bakr, que era sogro de Maomé e amigo, era companheiro desde os tempos de Meca, foi um dos primeiros convertidos ao Islã, e Ali, que era primo de Maomé e também era seu genro, era casado com a Fátima, filha do Maomé. Sim, Fátima é um nome islâmico. Então ficou aquela confusão, Abu Bakr, alguns eram partidários do Abu Bakr, outros eram partidários do Ali. O Ali acaba cedendo aí a sucessão para o Abu Bakr. O Abu Bakr, ele é o primeiro sucessor do Maomé. Só que acontece aí uma divisão desses muçulmanos entre os partidários de Ali, que para eles, para os seguidores do Ali, os sucessores do Maomé deveriam ser da família, deveriam ser sangue do Maomé, e o líder político ele devia também ser um líder espiritual, que eles chamam de imã. Por outro lado, os outros acreditavam que o Maomé ele deveria ser sucedido pelos seus seguidores, independente dos laços aí de parentesco. Eles acreditavam que o Maomé já tinha feito a revelação divina e que não tinha necessidade aí de um imã. E nessa época eles se dividem em dois grupos que permanecem até hoje. Os xiitas, que vêm de Ali, seguidores de Ali, para quem legítimo sucessor de Maomé são os familiares, e os sunitas, que eles acreditam na sucessão independente dos laços de sangue do Maomé. O nome sunita, eles vêm de Suna, porque os sunitas eles também aceitam como livro sagrado, além do Alcorão, eles aceitam as sunas, que é uma coleção de ditos e fatos da vida do profeta que são aceitos aí pelos sunitas, também como sagrados. E aí acontece esse racha do Islã, que permanece até hoje. Então, nós temos os primeiros califas. O primeiro é Abu Bakr, que é aquele sogro do Maomé. Depois de Abu Bakr, temos o Omar. O Abu Bakr ele completa aí a conquista da Península Arábica. O Omar também ele continua expandindo, expande para a Síria, Palestina, parte da Pérsia, o Egito. O terceiro califa é o Uthman. Ele também continua expandindo aí o Islã, vai pelo norte da África, Ásia Menor, domina toda a Pérsia. E o quarto califa é o Ali, aquele primo e genro de Maomé. Só que durante esse califado do Ali, acontece a primeira guerra civil islâmica. O Uthman ele é assassinado. E quando o Uthman é assassinado, o posto de califa quer dizer, a palavra califa significa sucessor. Quando o Uthman é assassinado, os seguidores de Ali reivindicam aí a sucessão pelos laços do parentesco, só que também reivindicou a sucessão um outro líder chamado Muaywa. E eles entram em disputa, o Ali assume, mas continua aquela disputa com Muaywa, começa aí uma guerra civil dentro do Islã, e em 661 o Ali é assassinado. O Muaywa assume o califado, ele assume como quinto califa e dá início à dinastia Omíada. Nessa dinastia, a função de califa ela passa a ser hereditária. A capital do Império Islâmico passa de Medina, vai para Damasco, na Síria. O árabe passa a ser a língua oficial desse império e a dinastia Omíada ela continua, conquista o Magrebe, chega até a Península Ibérica, ali até na Espanha. E no Reino Visigodo, dominam aí a Península Ibérica. Eles não conseguem avançar para dentro da Europa
que são derrotados na Batalha de Poitiers, em 732. A gente vai ver mais na frente aí essa Batalha de Poitiers. E a disputa entre xiitas e sunitas continua. Os xiitas eles vencem e derrubam a dinastia Omida em 750, e o Abu Abbas, que é parente de Maomé, ele se torna o novo califa, funda aí a dinastia Abássida. Nessa dinastia, a civilização islâmica atinge o seu auge. O esplendor da civilização islâmica, comércio, ensino, artes, desenvolvimento aí da matemática, da medicina, da astronomia. Os islâmicos eles vão traduzir os textos de Aristóteles para o árabe, e esses textos que vão ser recuperados mais tarde aí no Renascimento. E continuam avançando aí esse império para o Paquistão, Afeganistão, chegam ao noroeste da Índia, conquistam alguns territórios aí na Ásia Menor, que eram bizantinos. Só que, aos poucos, aí esse território vai se fragmentando. O califa ele não consegue mais manter esse sistema, todo esse império nas suas mãos, e os emires, que eram os governadores, que, apoiados pelos seus exércitos, vão se proclamando independentes. No Egito, se forma aí o califado fatímida, na Península Ibérica, que é o califado que é chamado de Al-Andalus, se transforma no califado de Córdoba, que é independente, e esse governo abássida ele vai terminar em 1258, quando a Bagdá é destruída pelos mongóis. Os territórios, os emirados aí, eles continuam, porém a dinastia abássida ela se fragmenta. Aqui a gente tem o mapa da expansão islâmica. A gente tem aqui na época de Maomé, e aí as primeiras conquistas islâmicas, que até a morte de Ali, né, 661, toda essa expansão aqui. E depois aí de 750, aqui o Magrebe, Marrocos, aqui a Península Ibérica, território da Espanha, aqui Córdoba, noroeste da Índia, parte da Ásia, em todo esse imenso império islâmico. E aqui são algumas das construções islâmicas para a gente dar uma olhadinha aqui um pouquinho da arte islâmica. A gente não vai aprofundar muito, é só um resumo. Esse é o Palácio da Alhambra, em Granada, na Espanha. E aqui algumas mesquitas no Iraque e essa aqui no Irã. Essas características aqui da geometria, porque o Islã em geral não representa a figura humana. A gente não vai ver imagens, nem figura humana, nem natureza no Islã, mas eles têm essa decoração aqui que é bem característica aí das construções islâmicas. Então a gente finaliza aqui essa expansão do Islã para continuar aí na Idade Média. A gente vai retornar à formação agora da Idade Média europeia.